Boa noite, com muita alegria estamos reunidos mais uma vez para darmos início ao nosso culto de celebração. E eu convido você para começar esse culto com o seu coração cheio de gratidão. Comece a pensar quais são os motivos de gratidão que você tem nesse dia, nesse momento. E comece a encher o seu coração com esses motivos. A sua família, a saúde, a provisão, a paz, a salvação. E eu quero ler junto com você o versículo do Salmo 50, número 23, que diz assim: quem me oferece sua gratidão como sacrifício, honra-me, e eu mostrarei a salvação de Deus ao que anda nos meus caminhos. Nós queremos encorajar você a permanecer andando nos caminhos do Senhor, sendo grato por aquilo que Ele já se revelou em você. Viva de acordo e seja abençoado. Venha conosco nessa noite, vamos adorar o Senhor, dê o seu melhor, abre o teu coração para a palavra que Deus vai ministrar na sua vida. Seja abençoado em nome de Jesus. Buscando tua verdade e amor, eu vim nesse
Boa noite, meus irmãos. Se você puder ainda, feche os teus olhos. Vamos adorar ao Senhor, vamos orar a Ele, buscar a Ele, a presença dEle. Pai, nós estamos aqui nessa noite alegres, porque o Senhor Deus nos deu a vida, o Senhor Deus nos deu, Senhor Deus, capacidade, Deus, de vencer, Deus, o maligno. E por isso, Deus, nós louvamos a Ti, nós adoramos ao Senhor, nós bendizemos o Teu nome. E nós estamos reunidos como igreja, Senhor Deus, não num prédio, mas reunidos, Deus, através dos nossos corações, por meio do Espírito Santo, porque a igreja não é o prédio, mas é nós, Senhor. Nós somos a igreja que diz a Tua palavra, que o inferno não resistirá, as portas do inferno não resistirão à igreja do Senhor. E nós vamos avançar, porque nós cremos no Senhor, nós bendizemos o Senhor. E nós oramos agora, pedindo que o Senhor venha revelar a Tua palavra, trazer-nos direção, trazer-nos, Senhor Deus, alinhamento, para que eu e os meus irmãos, Deus, possamos andar e viver a Tua palavra todos os dias. Porque, Deus, nós queremos olhar para frente e apenas para o alvo e avançarmos. Espírito Santo, abençoa, Deus, os lares. Fala conosco, nos enche e nos capacita para Te servir melhor. Em nome de Jesus, traz-nos a convicção de que somos Teus filhos. Amém e amém. Glória a Deus, meus irmãos, meus amigos. Seja bem-vindo. Você que está nos assistindo talvez pela primeira vez, que você possa abrir o seu coração, a sua vida, para que Deus possa ministrar a palavra dEle, porque a palavra do Senhor Jesus Cristo, que foi deixada através da Bíblia, é que eu e você conseguimos viver melhor nesta terra. É ela que nos fortalece, ela que nos capacita, ela que nos inspira, ela que nos levanta, ela que nos encoraja, e é por causa dela, é por causa da comunhão dos irmãos que nós podemos viver. A Bíblia nos ensina que nós devemos andar reunidos, os irmãos, não viver um na sua casa ou na outra, porque lá a brasa se esfria. Mas infelizmente hoje nós estamos vivendo assim, mas nós estamos chegando aí. E se o seu coração está no Senhor, está alinhado no Senhor, continue adorando, buscando, porque nós somos um corpo, mas um corpo que não está junto, mas a alma, o desejo está. E se o teu desejo está conosco, está nesta noite, está neste culto, então você pode estar queimando na presença do Senhor. Amém, queridos? Então queremos dar início à palavra do Senhor, e te convido a abrir no livro de Daniel, no capítulo 1, versículo 1 e em diante. E você que está acompanhando conosco, você que é da Igreja Seara e tem junto conosco, tem feito a nossa leitura bíblica, de ler a Bíblia no ano todo. Temos lido, temos um cronograma, você que tem se dedicado a isso, e nós estamos lendo o livro de Daniel agora, com mais outros livros juntos. Mas algo importante que eu quero ressaltar a respeito da vida de Daniel e dos seus amigos, que a Bíblia trata aqui. Mas antes disso, lembrando, eu estava pensando na minha infância, quando eu ia nas terras dos meus tios, lá para fora, e a gente andava de um lado para o outro, subia, pulava cerca de arame farpado e brincava, e o nosso brinquedo também era chegar e chutar palanque. Tinha uns palanques que quebravam, nós quebrava a cerca. Onde é que se viu? A gente fazia isso, mas nós fazíamos isso. E lembrando, olhando para esta palavra e olhando para um ditado popular dos gaúchos que diz: tu tá mais firme que palanque embanhado. E é sobre isso que nós queremos falar e refletir nesta noite. Se você está firme como palanque no banhado, o que é ser firme como palanque embanhado? Eu sei que na hora de botar o palanque no banhado, eles colocam lá óleo, eles tratam ele para ele não apodrecer, mas não adianta. Ele está em contato com a água, ele está em contato com o barro, e o tempo vai passando, e o palanque ele apodrece, ele fica podre. Isso significa palanque embanhado, que ele é fraco, que ele é inseguro e ele não tem resistência. Então nós não queremos ser desta forma, ser palanques no banhado, nós queremos ser palanques numa terra fértil, numa terra forte, numa terra seca, numa terra que nos vai preservar e a gente vai permanecer de pé. Mas olhando para esta palavra, nós queremos ler aqui no capítulo 1 a história de
de Israel, que Israel foi invadida pelo rei Nabucodonosor. E se você está acompanhando conosco, eu passo a ler, diz o seguinte: no ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou, a cercou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para servirem no palácio do rei, e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus, que eles fossem aptos a aprender a língua e a cultura dos caldeus. Versículo 5: determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiram diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel de Beltesazar, a Ananias de Sadraque, a Misael o de Mesaque e Azarias o de Abednego. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo que o meu senhor o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, pois veria ele o vosso rosto mais abatido do que os outros jovens da vossa idade. Assim poreis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem as finas iguarias do rei, e segundo vires, age com os teus servos. Ele atendeu e os experimentou 10 dias. No fim de 10 dias, a sua aparência era melhor, e estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam as finas iguarias do rei. Com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber, e lhes dava legumes. Aqui a história vai seguir, então, no capítulo 1, vai dizer que esses 4 jovens, eles se destacam, que Deus dá inteligência, visões a Daniel, e os 4 tinham muita inteligência, mas a Daniel, o Senhor deu a interpretações de sonhos, e eles serviram ao rei. Depois do tempo, eles foram experimentados, e diante de todos os magos ali da Babilônia, não se achou ninguém como eles. E Daniel, então, serviu ao rei. Meus irmãos, 4 jovens, diz a palavra, estudando a Bíblia, diz que Daniel e seus amigos tinham em torno de 19 anos, quando o rei Nabucodonosor cercou Jerusalém, depois de Nabucodonosor ter conquistado a Síria, que era o império que dominava antes. A Babilônia chega e conquista, então ela chega em Judá. Israel já tinha ido para o cativeiro, estava cativo na Assíria, então eles descem pelo norte, chegam a Judá, e chegando lá, o que acontece? Eles cercam a cidade, e o rei não teve como resistir, porque os profetas já disseram que ia vir uma nação e ia levar eles cativo. Se você ler lá em Reis, 2 Reis 24, vai falar um pouco a respeito dessa história do rei Jeoaquim. Mas o que acontece? Além de Nabucodonosor levar os utensílios da casa do Senhor
ele leva e pede para o seu servo, Aspenaz, levar alguns jovens. Não eram apenas esses 4. A Bíblia não relata, mas diz que foram alguns jovens com eles. Mas esses 4 se destacaram. Por quê? Porque eles eram firmes. Firmes. Não firmes como palanque no banhado, mas eles eram firmes. Eles eram corajosos, valentes, determinados. E é isso que acontece, é disso que nós queremos ver. Olhando para esses 4 jovens, nós queremos ver 3 coisas que podemos concluir acima deles, da posição deles, da vida deles. Uma delas é os seus fundamentos. O judaísmo, ele incentiva desde a infância as crianças a aprender a conhecer a lei do seu Senhor, a obedecer, a honrar toda a lei. E Daniel, Ananias, Sadraque, deixa eu repetir aqui. Daniel, Ananias, Sadraque e Abednego, Azarias. Então esses 4 homens, esses 4 jovens, eles se determinaram a buscar a presença do Senhor. E eles foram instruídos na lei do Senhor. Agora, olhando para a nossa realidade, o nosso tempo, olhando para as nossas vidas, nós, como cristãos, nós temos edificado, nós temos plantado a nossa vida aonde? Nós estamos firmes, realmente firmes, ou estamos firmes como palanque no banhado? O nosso ensino, talvez, se nós olharmos para a nossa história, o ensino da nossa infância, qual foi o nosso ensino? Você foi criado na lei do Senhor? Você vem de uma família cristã? Talvez não, mas hoje Deus te salvou, Deus está te dando a oportunidade de você começar uma vida com Ele, caso você não conhece como um Deus pessoal. Mas se nós olharmos hoje para a nossa realidade, os nossos filhos, a educação de hoje, ela não ensina mais a respeito de Jesus, da palavra. Até mesmo nas escolas tem sido tirado aqueles fundamentos que talvez eu aprendi, que você aprendeu, se você já tem aí dos anos 80, 90. Na escola você aprendia a respeito da Bíblia, era ensinado a história, eram fundamentos que ainda tinham valores importantes. E esses valores foram que nos trouxeram até aqui, que formou esta geração. Mas os jovens de hoje não têm conhecido, não têm experimentado da verdadeira palavra do Senhor. Mas os jovens de hoje, eles têm olhado como referência os seus pais. E nós, como pais, como estamos vivendo? Porque os filhos têm a tendência de repetir os erros e os acertos dos seus pais. Por isso eu e você precisamos olhar para as nossas vidas e ver os nossos filhos se eles não estão fazendo de acordo como nós estamos vivendo. Por isso, é hora de eu e você pensarmos. Você que tem acompanhado os nossos cultos, você observou as últimas 2 mensagens a respeito de família, e nós queremos ainda dar ênfase nisso, que a família é a base, é o que o Senhor criou, e é isso que o mundo quer destruir, mas nós precisamos ensinar, é através do nosso ensino, nas nossas crianças, que nós vamos fazer com que elas venham a viver a palavra do Senhor e ter famílias fortes, ter cidadãos fortes. A palavra de Deus diz lá em Provérbios 22:6, referendo-se às crianças: ensina a criança no caminho em que deve andar, e quando for velha, não se desviará dele. Então, a forma como nós estamos ensinando hoje é uma forma ela incisiva. Quando a Bíblia falava, lá no livro de Deuteronômio, quando os pais andavam pelo caminho, dizendo aos filhos, enquanto andarem, enquanto caminharem, ensinando, nós precisamos resgatar isso e aproveitar todos os momentos para ensinar os nossos filhos, trazer fundamentos sobre ele, não colocar a vida deles, eles como palanques, vamos usar assim, não sobre um banhado, sobre uma terra flexível, uma terra molhada, uma terra que se balança, que é fácil de quebrar, é fácil de se movimentar, mas não sobre um terreno seco, um terreno forte, para que não venham a se mexer. Mas ali nós vamos ver destes 4 jovens. Ali o que acontece no mundo, a educação do mundo, ela é determinada pelo rei deste século. Quem é o rei deste século? É o diabo. A Bíblia fala sobre isso, que o diabo impera sobre este mundo, está sob o governo dele, mas Deus tem a soberania sobre tudo. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4 e 5 fala: mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem,
que está encoberto, mas os quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, a qual é a imagem de Deus. Então Deus tem cegado, o Deus deste século, não o nosso Deus, o diabo tem cegado, e nós vemos isso nesta palavra, quando o rei determina a comida, a bebida destes jovens, determinando que ia ser o tipo da ração que eles iam comer, mas Daniel, ele se posiciona. Daniel, ele olha para os seus fundamentos, e ele sabia que toda aquela comida era consagrada aos deuses da Babilônia, e ele rejeitou, ele disse firmemente, ele se posicionou, e junto com ele, esses outros 3 amigos se posicionaram e não cederam. Então Daniel tem uma conversa, mas ele foi firme, ele foi decisivo, ele olhou para os seus fundamentos e ele não veio a ceder. E se nós olharmos para hoje, nós vamos observar que muitas pessoas têm cedido, elas têm se desviado, elas têm balançado, elas têm distorcido a sua vida. Por quê? Porque não estão firmadas no alicerce verdadeiro, em Jesus Cristo. Por isso nós precisamos resgatar os valores. Se nós olharmos para a sociedade, em todas as áreas da sociedade, até mesmo os pastores, políticos, juízes, os brasileiros em si são expertos em distorcer, em ser malandros. Nós não precisamos ser malandros, nós precisamos confiar no Senhor, nós precisamos crer no Senhor e ter os fundamentos certos do Senhor. A segunda coisa que nós precisamos entender é ser comprometido com os seus valores. Estes homens estavam comprometidos com os valores, com os fundamentos que eles receberam, estes 4 jovens, sendo ele Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Eles estavam comprometidos em não desonrar a Deus, em permanecer firme e forte, convictos nos seus valores. E Romanos 1:16 fala: pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Por isso, meu irmão, nós precisamos crer no evangelho, crer na palavra, não se desviar dela, não aceitar os ensinos, os enganos deste mundo, não deixar que os valores do mundo entrem dentro de nós e mude a nossa vida. Nós precisamos ser convictos. Você é convicto no que você crê? Fica essa pergunta. Você é convicto? Ou você tem dúvidas a respeito de Jesus? Se você não está convicto, talvez você precise repensar se a sua vida está nele, se você realmente é dele. Você pode até confessar com seus lábios, mas a sua vida ela precisa demonstrar aquilo que você confessa com a sua boca. Por isso, eu e você precisamos crer. E também você daria a sua vida pelo Senhor? Pense no Senhor, o que Ele fez por mim e por você. Ele deu a sua vida, Ele se entregou, Ele pagou um alto preço para que eu e você pudéssemos ter uma vida nova, ter esperança, ter confiança. E é por isso que nós olhamos para o Senhor, porque é Ele que nos direciona, é os valores do reino que nos interessa, é os valores do Senhor. Mas, quando nós começamos a olhar para isso, eu não sei se aconteceu com você, quando eu, na minha época, quando eu aceitei a Cristo, quando eu entrei para a igreja, dizia que o mundo não prestava, as coisas do mundo não prestavam, realmente, coisas do mundo não prestam, não serve. Valores e princípios do mundo, distorcido da palavra de Deus, isso não serve para a minha vida. Eu preciso aprender valores novos, você precisa aprender valores novos, por isso nós estamos numa caminhada, numa jornada, aprendendo do Senhor. Mas o que eu e você precisamos entender é que nós somos convictos, nós sabemos de onde nós estávamos, nós só sabemos para onde nós estamos indo, e nós estamos indo para o Senhor e mantemos a nossa fé e os nossos olhos nele. Mas se nós olharmos para essa história, nós vamos ver que esses 4 jovens, eles foram colocados a serem ensinados na cultura dos caldeus, a aprender a língua, a aprender os costumes, a aprender com os magos daquela época. E o que aconteceu? Eles aprenderam. Muitas vezes nós, com uma ideia errada de que eu só vou ficar na igreja, só a Bíblia, só isso, só aquilo, a gente acaba vivendo uma vida bitolada e deixamos de conhecer o mundo, e às vezes nós somos enganados pelo mundo, e o mundo acaba nos destruindo a nossa fé. Nós precisamos sim ter convicção daquilo que nós cremos, convicção nos fundamentos bíblicos da palavra do Senhor, e que os valores do reino estejam em nós, para que isso não seja mudado e alterado em nós, mas
nós tendo isso, nós podemos conhecer ao mundo. E esses jovens conheceram a cultura dos caldeus. Eles conheceram, mas eles não se deixaram entrar nela. Eles puderam examinar e dizer, isso aqui eu posso aplicar, mas isso aqui não serve. Como a comida. Eles foram radicais, eles foram firmes, e eles não quiseram se contaminar, e eles não se contaminaram. E eu pergunto, e os outros que vieram com eles? Porque não foram só os 4. Diz ali no versículo 6, entre eles. Então, entre eles existiam mais, mas entre eles, referindo-se a todos que vieram, 4 se destacaram. Por quê? Porque eles decidiram firmemente. Eles tinham convicção do seu chamado, de quem eles eram, para onde eles estavam indo, a quem eles serviam. Se você serve a Deus, se você busca a Deus, você tem que ter essa convicção, porque senão, repense se você realmente é crente ou não é crente no Senhor. Olhando para a palavra de Cristo, olhando para a vida de Cristo, Ele que deu a sua vida por nós, você é capaz de dar a sua vida pelo Senhor hoje? Você é capaz de fazer tudo pelo Senhor? Isso é convicção. Por que o Evangelho chegou até nós? Porque pessoas foram convencidas pelo Espírito Santo, elas eram convencidas no seu coração, elas andavam de acordo com a convicção, porque eles criam que Jesus ia voltar logo, e eles andaram e eles foram mortos. Diz lá em Hebreus, os heróis da fé que foram destruídos, que foram mortos, que foram mártires por causa da convicção. Está faltando isso em nós hoje. Nós sermos convictos naquilo que nós cremos e nós nos posicionar. O mundo de hoje ele está exigindo um posicionamento. Nós não podemos mais ficar em cima do muro. Nós precisamos olhar para os fundamentos da nossa vida, para os valores da nossa vida. E com isso, quando nós olharmos para isso, então nós vamos poder ir para o terceiro passo, que é, não importa onde eu esteja, o lugar não vai me afetar. Não importa se eu estou dentro da igreja, se eu estou na minha casa, se eu estou no local do meu trabalho, aonde eu estiver, nada vai mudar os valores, a convicção que está dentro de mim. Nada vai mudar. E o local, pelo fato de eles estarem longe de Israel, longe de Jerusalém, alguns deles se perderam, mas 4 se posicionaram, foram firmes, e eles não desistiram. Então não importa onde você esteja, meu irmão, se você é do Senhor, você é do Senhor, e você é convicto no Senhor, não importa, você vai permanecer com Ele, em nome de Jesus. Creia nisso, toma posse disso, porque o Senhor é contigo. Avance, creia, não desista, não ceda para o mundo, conheça os valores do mundo, mas se os valores de Cristo já estão estabelecidos no seu coração, alicerçados na sua vida, porque você não é palanque no banhado, você não é um pau podre, você não vai cair, você vai permanecer firme. Amém, meu irmão? Creia nisso, se sustente na palavra do Senhor. Mas se olharmos para as nossas vidas, talvez para alguns irmãos, talvez você não tenha visto mais alguns, não ouvido falar, porque tem se escondido, tem fugido. Até mesmo quando nós nos reunimos, por algum tempo, alguns sumiam, porque não queriam ser vistos, porque queriam praticar os seus pecados, queriam fazer de acordo com a sua vontade. Dentro da igreja, dentro da casa do Senhor, era de um jeito, mas fora era de outro. O lugar estava afetando essas pessoas. Talvez o lugar, o ambiente onde você está, esteja afetando os seus valores. Não deixe que isso aconteça. Lembre-se que Deus é Deus em todo o tempo e em todo lugar. Diz o salmista, eu não tenho como me esconder do Senhor. Se eu colocar a minha cama no mais profundo abismo, o Senhor estará lá. Então, meu irmão e minha irmã, olhe para o Senhor, não deixa o lugar te afetar. Se olharmos para a palavra do Senhor, nós vamos achar esses 4 homens, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Eles se destacaram, eles governaram junto lá no rei, naqueles que levaram eles cativos. Eles se destacaram no meio dos ímpios, eles se destacaram no meio de um rei que não reconhecia Deus. Mas a Bíblia conta a história, também lá em Lucas capítulo 15, da história de um filho que queria sair de casa. Enquanto talvez ele estava em casa, ele estava andando na linha, mas quando ele pegou as trouxas, o seu dinheiro, a sua herança, e ele vazou, e ele, vou experimentar o mundo.
Se nós olharmos para a palavra, nós vamos ver que ele não tinha convicção dos seus valores, convicção da sua fé. Ele trocou tudo isso por prazeres e o dinheiro levou a amizades que não serviam e ele perdeu tudo. E quando ele perde tudo, ele cai em si e ele vê a loucura que ele fez por ter saído de longe do Pai, saído de longe da presença do seu Pai. Aqui esse Pai figura Deus. Talvez você está indo para longe da figura do seu Pai, dos valores que o teu Pai te deu, dos valores que encontramos na palavra do Senhor, e o lugar tem afetado, mas graças ao Senhor que tocou este jovem, ele volta, ele retrocede, e ele então reconcilia, pede perdão ao Pai, o Pai restabelece na sua vida a aliança, e ele volta a se tornar filho. Ele não se considerava mais filho, mas Deus dá oportunidade para todos nós. Se você está longe do Senhor, se você está com os seus valores alterados, não desista. Você pode dizer, mas eu já sou velho, eu já tenho uma certa idade, eu não consigo. Claro que é melhor ensinar a criança, é mais fácil, elas aprendem mais rápido, mas é possível, com disciplina, com esforço. Por isso nós precisamos de alguém do nosso lado. Você que está vindo nas terças-feiras, você vai olhar para a palavra que nós estamos ministrando aqui a respeito de discípulo e discipulado. Se você não tem se inscrito, se inscreva, não deixe de participar conosco. Nós temos vagas limitadas, nós temos ensinado, se torne um discípulo do Senhor verdadeiramente, mas um discípulo não anda sozinho, ele precisa andar com alguém do seu lado, ele precisa ter um mentor, alguém que ele possa ter aconselhamento, e é isso que nós queremos ensinar, e a Bíblia nos ensina, que nós precisamos de alguém que caminhe do nosso lado, alguém que nos ajude a vencer. E se você entrou na fé, já depois de velho, você deu o pontapé inicial, você pode ensinar os seus filhos, a próxima geração, a esses valores e ter essa convicção no Senhor, porque quando tiver tudo isso, não importa onde esteja, o lugar onde esteja, isso não vai afetar em quem você é filho de Deus, você é filha do Senhor, por isso não desista, amém? Eu quero ir para a conclusão dizendo o seguinte, a respeito da sua história, pense sobre ela. Talvez você é aquele palanque que quebrou, que está sendo segurado apenas pelos fios, pelo arame farpado, porque a raiz dele já quebrou. Só o que está para fora ainda aparece, mas aparece torto. Graças a Deus que dá para nós trocarmos. O Senhor troca, o Senhor muda os valores na nossa vida. E é isso que eu e você precisamos aprender. Eu e você precisamos crer, olhar para o Senhor, termos os nossos fundamentos e os nossos valores mudados por meio do Espírito Santo. Por isso, abra o seu coração, deixa Deus ministrar você, deixa Deus agir dentro da sua vida, deixa Deus te levar para mais perto dEle, deixa Ele te transportar daquele terreno sujo, imundo, banhado, que às vezes cheira mal, para um lugar seco e firme. A palavra de Deus diz que Ele nos transportou do império das trevas para o reino da sua luz. Se você já é transportado, se você já vive no reino da luz, que você dê frutos, que você continue caminhando, avançando. Mas hoje há a oportunidade de pessoas entregarem sua vida a Cristo. Você que nunca decidiu pelo Senhor, entregue a sua vida ao Senhor e experimente este Deus vivo, esse Deus poderoso, que é capaz de transformar as nossas vidas. Quero te convidar, você, se pode, a fechar os seus olhos, curvar sua cabeça e orar a Deus. Avalie a sua vida, como ela está. Mas em primeiro eu quero dizer, aqueles que não têm a Cristo e querem entregar a sua vida ao Senhor essa noite, que você dê um passo de fé. Como? Levante a sua mão onde você está, talvez as duas mãos, ou se ajoelhe, coloque a mão no seu coração e repita comigo essa oração, dizendo: Senhor Jesus, eu entendi que eu sou pecador, que até hoje
eu viver como um palanque num banhado, inseguro, flexível, cedia a tantas coisas, mas eu quero me firmar. Eu quero o teu reino, eu quero a tua justiça, eu quero a vida nova que tu tem. Por isso, Pai, te peço, perdoa os meus pecados. Perdoa, Senhor Deus, os valores que talvez os meus pais me ensinaram, que não eram de acordo com a tua palavra. Mas, a partir de hoje, recebe-me como teu filho. Escreve o meu nome no livro da vida. Perdoa os meus pecados e coloca os valores eternos, os valores da tua palavra. Que a Bíblia fale comigo, que o teu Espírito ministre a minha vida, e a partir de hoje eu me torno teu filho e quero viver de acordo com a tua palavra. Obrigado, Senhor, porque encontro em ti um Pai de amor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Talvez você que está no caminho do Senhor, mas você quer ser transportado, realmente não ser mais esse palanque, ser alguém firme, alguém posicionado. Quero orar com você também. Deus te ama, meu irmão. Deus te dá nova chance. Fecha os teus olhos. Senhor, nós olhamos para a tua palavra e nós vemos a tua misericórdia. O Senhor que nos dá a chance, mas não queremos, Senhor Deus, viver uma vida de pecado. Queremos que o pecado seja um acidente na nossa vida, não algo constante. Por isso, aqueles que estão, Senhor Deus, precisando da graça do Senhor, do amor do Senhor, estende as tuas mãos para eles, levanta-os, ajuda-os, muda a sua história, muda a sua vida, firma eles, para que eles não venham a quebrar, para que eles não venham a vacilar, para que eles não venham a ceder para o mundo, que eles sejam firmes, em nome de Jesus. Abençoa as suas vidas, assim eu oro, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, irmãos, vamos cantar e adorar ao Senhor. Deixa Deus ministrar a sua vida através desta canção.
tudo é possível se podes crer. Tudo é possível, não há nada impossível para o Senhor. Creia nisso, que você tenha uma semana abençoada, que você possa olhar para o Senhor e viver a palavra do Senhor. Não desista, você não está sozinho. Existe uma multidão como você que tem perseverado. Lute, avance, creia, seja convicto na sua fé, porque Deus, Ele é por nós. Se Deus é por nós, ninguém será contra nós. Que Deus te abençoe, tu e a tua casa, e viva o melhor que Deus tem para você nesta semana. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.